Bom, o nosso trabalho é sobre a política de drogas, e para realizá-lo a gente acabou separando em três tópicos principais. O primeiro de todos é analisar a atual legislação brasileira, que, como a gente sabe, ela criminaliza tanto o uso quanto o tráfico de drogas, e mostrar um pouco dos seus problemas e o resultado deles na prática na vida da sociedade. Também é importante, em segundo lugar, mostrar um pouco do panorama de como o resto do mundo se porta perante esse tema. Porque temos países como o Uruguai, que é extremamente liberal, inclusive foi o primeiro país do mundo a regulamentar todo o ciclo da maconha, enquanto existem países como a Indonésia, onde a pessoa pode ser fuzilada se for condenada por tráfico de droga. Então, é bem importante, além disso, a gente apresentar umas novas alternativas para lidar com esse tema. Bom, também acho que é importante a gente falar um pouco e dar uma contextualizada sobre essas substâncias que hoje em dia são taxadas como drogas, mas estão aí há muito tempo e já tiveram grande importância para a sociedade. Por exemplo, 10 mil anos antes de Cristo, em Taiwan, eu já vi um registro do uso de cannabis. Inclusive no século XI, aquele século que foi bastante marcado pelo embate entre a igreja e a ciência, a gente teve a evolução da cultura humanista, né, que buscava enaltecer a figura do homem acima de tudo. Além disso, também tiveram a utilização de várias substâncias para fins medicinais. Posteriormente, a igreja acabou taxando quem realizava esse tipo de procedimento como curandeiro, bruxa ou alquimista. Inclusive, a gente sabe que algum tempo depois surgiu a Inquisição e todos sabemos o que aconteceu com as bruxas durante a Inquisição, né? Outro momento bastante importante para falar sobre é em 1805, quando Lavoisier acabou extraindo o princípio ativo do ópio. E com isso ele acabou gerando uma revolução científica, pois depois dele vários outros cientistas começaram a fazer o mesmo. Bom, mas aí a gente se pergunta, poxa, 10 mil anos que essas substâncias estão sendo aí utilizadas pela sociedade, em que momento a gente decidiu tomar uma medida proibicionista e por que isso aconteceu? Dá para se dizer que isso surgiu nos Estados Unidos do século XIX. Como a gente sabe, era um país extremamente capitalista e dá para saber que as pessoas naquela época elas acabavam tendo que trabalhar por muitas horas e exigir muito do corpo, o que fez com que esse tipo de substância virasse comum na vida do trabalhador. Mas também os Estados Unidos sabia que a economia capitalista podia ser afetada caso os trabalhadores das fábricas abusassem do uso dessas substâncias. Então começou a defender uma política proibicionista na questão das substâncias psicoativas. Bom, os Estados Unidos, além de não apoiar o uso de drogas no seu território, também não apoiava o uso de drogas nas suas colônias. E isso acontecia principalmente nas Filipinas, que naquela época era comandada pelo Charles Branch. Inclusive foi ele que organizou em 1909 a primeira convenção internacional sobre drogas. Ela ocorreu em Xangai e ela tinha como intuito propor algumas estratégias para o controle do ópio. Entre os anos de 1920 e 1933, nos Estados Unidos, a gente teve a Lei Seca, que tinha bastante enfoque na questão do álcool, mas com o final dela, acabou que o enfoque foi dirigido para os entorpecentes. Mas somente em 36, em Genebra, alguns países como a Inglaterra, França, Alemanha e Portugal concordaram em punir com a prisão a produção, a compra e a venda de substâncias como a cocaína, o ópio, a morfina e até a maconha, que naquela época era chamada de Indian Hemp. Em 1961, foi instituída a Convenção Única das Nações Unidas sobre Narcóticos, que começou a classificar eles em listas e também fixou na ONU a fiscalização internacional. Mas devido ao surgimento de algumas novas substâncias como LSD, MDMA e algumas anfetaminas, a convenção foi expandida e acabou que tivemos assinado em 1971. Bem, quanto ao contexto, de acordo com as informações listadas, no Brasil vivemos atualmente um estado de epidemia da violência, onde cerca de 155 assassinatos por dia, ou seja, 6 por hora, acontecem em todos os estados do nosso país. E a principal legislação do combate às drogas atualmente é a legislação da Lei 11.343 do ano de 2006, conhecida também como Lei Antidrogas. Ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, o qual estabelece normas para a repressão e combate da utilização e comercialização das drogas de forma ilícita em nosso país. O combate às drogas, não consoante a data, é datado desde muito tempo atrás,
desde o nosso passado como colônia, porém tendo em foco mais a modernidade, de facto se evidencia uma grande falha na política atual de combate às drogas ilícitas e seu uso legal. Quanto ao problema da legislação, temos enunciadamente cerca de 3 itens, né? Grandes itens, mas que eu vou resumir. O tráfico de drogas tem por origem também a desigualdade social, pobreza e falta de oportunidade, além das relações sociais do indivíduo. O que significa que enquanto tiver aquele que compra, vai ter aquele que vende. Isso terá aquele que vende, pois ele não teve oportunidade e então escolheu o tráfico como sua única fonte de receita, sua fonte de sobrevivência na vida. 2. Mesmo com uma forte legislação, uma forte repressão da força coercitiva do Estado, a polícia, por exemplo, continua o tráfico existindo, continuam nascendo mais pessoas, porque mesmo com a grande repressão, o proibicionismo do tráfico não adiantou nada. Pessoas ainda fumam, pessoas ainda utilizam da droga de forma ilícita, pessoas ainda compram. Enquanto tiver quem vende, vai ter quem compra. Quem tiver quem compra, terá quem vende. Tem demanda, tem vendedora. 3. O proibicionismo brasileiro do tráfico é motivado por questões moralistas, questões mais políticas, que ignoram vários fatores de mercado, de oferta e demanda, e outros fatores também de saúde pública e etc. Aliás, podemos concluir que o proibicionismo público no Brasil, como demonstrado neste tópico, sustentado pela legislação e força do coercitivo do Estado, novamente dizendo a polícia, não se demonstra uma solução ao atual problema da criminalidade e ao tráfico de drogas, sendo que, obviamente, a principal solução, a mais eficaz, seria o investimento em educação a longo prazo. Porém, devemos então ter uma reflexão do que realmente deveria ser praticado em prol da diminuição do tráfico de drogas. Tudo bem, colegas? Então, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou apresentar o que tange ao proibicionismo ao redor do mundo. Inicialmente, eu quero pedir desculpa para vocês. Eu estou no Pará e a situação aqui ela é um pouco difícil. Então, eu gostaria de ter produzido material de melhor qualidade, mas infelizmente os recursos que eu disponho aqui, e hoje a situação é tão complexa que até para procurar alguns recursos não é uma boa opção. E dando continuidade ao trabalho, como havia dito, coube a mim falar sobre o proibicionismo ao redor do mundo. As considerações que eu quero fazer aqui é que nós percebemos que existe grande variedade de visões em relação à política de drogas em vários países do mundo. Nas nossas pesquisas, nós resolvemos dar destaque à política de tolerância zero e a critérios objetivos. O que seria a política de tolerância zero? A política de tolerância zero, ela entende que o cidadão, quando pego com qualquer quantidade de droga, ele deve ser recolhido e tratado pelo sistema judiciário, não havendo margem nenhuma de tolerância. Já as questões que envolvem os critérios objetivos, elas não seria bem o critério objetivo, mas seria a falta de critérios que costuma deixar margens e transformar muitas vezes usuários em traficantes. Então, a grande preocupação com relação a critérios objetivos é a falta de critérios. Hoje, existem vários países, no nosso material nós citamos Singapura e Emirados Árabes e também o Brasil. Nesses países, os usuários de droga, eles são muitas vezes confundidos com traficantes, porque fica a critério do policial, quando apreende o material, definir. Isso faz com que superlote os nossos sistemas, tanto o judiciário quanto um inchamento do sistema carcerário. Então, eu posso
posso fazer uma leitura do que nós já havíamos colocado aqui. Critério objetivo. A falta de critérios objetivos faz com que menos de 20 gramas de droga ilícita faça considerar-se usuários como traficantes, e por isso permanecem reclusos por anos em penitenciárias ou em centros de recuperação. Como havia dito, situação vista em Singapura, Emirados Árabes Unidos e também no Brasil. Ademais, podem ser vistas penas ainda mais severas, sendo demonstradas em diversos casos em que pessoas presas por tráficos podem ser executadas, isto é, condenadas à pena de morte em alguns países. Podemos citar Arábia Saudita, China e Emirados Árabes Unidos. Na Indonésia, no caso Rodrigo Goulart e Marcos Archer, é demonstrado um exemplo de pena severa, onde ambos acabaram sendo mortos por fuzilamento por pena de tráfico. Esse episódio que ocorreu na Indonésia, ele mesmo sendo solicitado clemência ao governo, demonstrou a postura que o país tem com relação à prática desse tipo de ilícito. Observe que mesmo criando uma crise diplomática entre os países, não houve clemência. Ele foi condenado. Ele foi condenado em 2005 e foi executado em 2015. O que nós queremos mostrar aqui é que nesses países as penas elas são realmente levadas a cabo. Nós percebemos também que após isso o Ministério das Relações Exteriores criou uma cartilha com o intuito de disseminar informações que possibilitem uma redução no número de brasileiros envolvidos no tráfico de drogas no exterior. Eu coloquei aqui o link da cartilha, mas é bem interessante que a cartilha, o material que chegou até nós, ela tem apenas uma folha, mas ele deixa bem claro que foi observado um aumento expressivo da quantidade de brasileiros envolvidos no tráfico de drogas internacional, na condição de mula. E que muitas vezes existem pessoas que se envolvem sem o conhecimento da legislação local e decorre que alguns são condenados à pena de morte em função do desconhecimento. Então, nós havíamos comentado que alguns países adotam a política de tolerância zero, enquanto que em outros há a falta de definição de critérios objetivos. Existem países também que decidiram por uma maior flexibilização. Então, o Uruguai é um exemplo clássico, não é? O Uruguai descriminalizou o uso e a posse de drogas para uso pessoal e se mostrou o primeiro país do planeta a regular todo o ciclo da maconha. E pelo que se ouve, o Uruguai, ele tem colhido bons resultados dessa política que adotou por lá. No Canadá, o uso e o porte de drogas para consumo pessoal não são descriminalizados, e a lei traça categorias objetivas para distinguir o que é tráfico e uso pessoal da maconha, cujo limite para tal é de até 30 gramas. Para estes casos, a pena é de até 6 meses de prisão e mais de $1.000 de multa. Então, aqui no Canadá, nós percebemos a definição de critérios objetivos. É o que, sem querer criticar, é o que muitas vezes falta para o Brasil. Principalmente sabedores das deficiências e das carências que nós temos, eu entendo, o grupo entende, que a definição de critérios objetivos só traria benefícios para todo o sistema brasileiro. Na Bolívia, a lei prevê que pode ocorrer internação compulsória para consumidores de drogas, mesmo sendo descriminalizado o uso e o porte de drogas para uso pessoal. Então lá, o que acontece? Se o cidadão ele se desvirtua, é possível que o cidadão seja internado à força, para que seja tratado e para que volte ao convívio à sociedade. Então, o entendimento do grupo é que questões como essa levam a maior flexibilização e
não só no entendimento da descriminalização, como principalmente nós buscamos tirar sobrecarga, principalmente do judiciário e do sistema carcerário. É sempre assim que entendemos que políticas que envolvem drogas devem ser, devem ser criadas. As novas alternativas que a gente entrou em acordo para todo esse problema ocasionado pela política de drogas aqui no nosso país. A gente entrou em acordo basicamente para defender o ponto de vista da descriminalização. Descriminalização não é drogar toda a população ou drogar os nossos jovens como algumas pessoas pensam, mas é só retirar o posicionamento penal, tirar a penalização, a pessoa ir presa porque traficou, porque usou determinada droga. A gente também vê que em países com alto índice de desenvolvimento humano, que adotaram essa política de descriminalização, houve uma redução no uso da droga em si. Vários países diminuíram os usuários de cocaína, né, de heroína. Teve essa redução do uso dessas substâncias. Também teve um redimensionamento, um redirecionamento, no caso, de verbas que iam para combater o tráfico de drogas. Principalmente a gente deu uma olhada em Portugal, que eles pegaram e quase todo o dinheiro que ia, toda a verba que ia para combater o tráfico foram redirecionados em outras áreas da sociedade, como a saúde. Então é um saldo positivo também, porque se gasta milhões e milhões e também morrem milhões de pessoas, tanto do lado do Estado, como a força coercitiva do Estado, que é a polícia, tanto quanto pessoas que usam e entram em confronto com a força coercitiva do Estado. Também estudos médicos com base em drogas como o canabidiol poderiam avançar, né? Porque a gente tem uma polêmica até no país que quem quer fazer o uso de medicação à base de canabidiol tem toda uma polêmica por trás, quem faz uso sabe. E também, como a gente já falou, aumento da economia, regulamentando estabelecimentos como farmácias, que nem no Uruguai, e cafeterias para uso de cannabis, quem quer fazer o uso, em estabelecimentos credenciados pelo governo. Outra alternativa que o nosso grupo também encontra para a problemática de drogas no nosso país, além da descriminalização e legalização de drogas, é o programa Redução de Danos, que é um programa que já existe há mais ou menos 30 anos. Surgiu quando pessoas chegaram em lugares onde haviam o uso de pessoas fazendo uso de substâncias químicas injetáveis. Eles foram até essas pessoas e distribuíram seringas. Por quê? Porque tinha uma alta concentração de pessoas que usavam tóxicos injetáveis, tinha uma alta concentração de HIV e de hepatite. Aí era um problema na época, e é um problema porque também pessoas que fazem o uso de substâncias ilícitas, elas têm tanto benefício à saúde tanto uma quanto a outra. E o que acontece? É dever do Estado, mediante a Constituição, essa pessoa ter uma assistência à saúde. E sabemos que as pessoas que fazem o uso de substâncias ilícitas, de drogas ilícitas, principalmente em drogas que a gente encontra em pessoas que são da classe mais baixa da sociedade, como drogas como o crack, essas pessoas são mais estigmatizadas. Então esse programa ajuda também com uma forma de dar um apoio emocional, disponibilizado através também do CAPS, não só do CAPS, psicólogos que fazem parte desse programa de redução de danos, que dão dicas, dão apoios emocionais, dão
vários tipos de assistencialismo para essas pessoas que não conseguem ou também não querem deixar de usar produtos que fazem dependência química. E não falamos só de drogas ilícitas, falamos também de álcool, tabaco, tabagismo e até pessoas que fazem uso de medicamentos controlados como o Rivotril, aquele faixa preta, e que causa dependência. O problema em si não é usar dependentes químicos, mas é a pessoa estragar sua saúde por causa deles. Então é para esse tipo de pessoa que o programa serve, porque a gente também vê em nossa sociedade diversas pessoas que estão se destruindo pelo mau uso de produtos químicos. Então era isso aí. Essas são as novas alternativas que o nosso grupo encontrou. Espero que vocês tenham gostado e desejamos uma boa videoaula para vocês.